Fala aí, seus pés de rato, como é que vocês estão? Vim aqui depois de um tempo sumido. Era pra ter gravado uns vídeos anteriores do Paulista, da Libertadores aí também, do Brasileiro. Mas estamos aí pra falar da Liga dos Campeões hoje. Vamos falar das quartas de finais, os jogos de ida. E vamos começar pelo Real Madrid, que tá pagando o preço pelo futebol aplicado. Demorou, mas foi cobrado, porque esse futebol do Real Madrid não é de agora. É desde aquele título de 22, que o único jogo que o Real Madrid jogou melhor que o adversário foi contra o Chelsea, no jogo da ida, mas conseguiram cagar tudo com o jogo da volta desastroso, que ainda foi pra prorrogação. E só pagaram o preço uma vez por isso, que foi contra o City, quando perderam por 4-0. E esse ano pagaram de novo, porque pegaram um time estruturado, como eu já vinha falando. O Real Madrid, em jogos que são times que jogam bola de fato, ele não vai render bem. E foi comprovado. Tomou um massacre do Arsenal, só não foi pior porque o Courtois salvou, e o Bellingham e o Alaba tiram em cima da linha. 2 bolas, senão tinha sido 5-0. Mas vamos pro jogo aí. O Arsenal tava dominando o primeiro tempo, a primeira metade. Tentando fazer gol, não conseguiu. O Martinelli passando ali na lateral direita, cruzando bola toda hora. Até que, não lembro se foi o Partey ou se foi o Saka que chuta de fora da área. O Courtois faz uma puta defesa. E no rebote ele vai lá e defende de novo o chute do Martinelli. E eu não lembro se esse lance foi antes ou depois do contra-ataque, que o Bellingham ainda tava 0-0. O Bellingham achou o Mbappé na cara do gol. E ele fez o que sabe fazer de melhor, que é perder gol. E perdeu mais um. Se ele tivesse feito esse gol, a história hoje era outra. E o Real Madrid ia ganhar mais um jogo ou empatar, que ele não jogou bem. Mas não foi isso que aconteceu. E o Arsenal cansou de perder gol. O Bellingham tirou em cima da linha. O Alaba. E fomos pro segundo tempo em 0-0. No segundo tempo, o Arsenal foi construindo as chances. E na jogada que o Saka escapou, ele tomou um rapa. Falta. E veio um homem, o Arroz. E bateu lindamente a falta. Fez a curva pela barreira e entrou no gol. Golaço. 1-0 e o primeiro gol de falta do Rice. Bizarro. Aí beleza, passou mais uns 10 minutos. Falta de novo. Eu falei, mano, será que vai meter outro gol de novo? Eu falei, não, porra, não vai meter não. Aí o maluco foi lá e fez um gol mais bonito ainda. Mandou na gaveta. O maluco foi na forquilha. Que golaço. 2-0 pro Arsenal. E ali o Real Madrid já tinha acabado o psicológico dos caras. Foi pro brejo. E o juiz também, sacanagem. Camavinga, pô, toda vez ele derrubava os caras e não era falta. Na minha visão tinha uns lances lá que eram falta. Mas beleza. Mesmo assim acabou sendo expulso no final. E aí num contra-ataque de novo, o Arsenal vai atacando. Bola cruzada lá, o Merino domina e chapa tirando do Courtois 3-0. E o Arsenal tava sem atacante. O Merino que é volante, jogando de atacante ainda cravou um gol. Acabou 3-0 o jogo. O Real Madrid não fez nada. Mbappé, Vinícius, Rodrigo, nulos, sumidos. O Bellingham até que tentou alguma coisa. Modric também sumido. Camavinga horroroso. Daí só salva o Bellingham e o Courtois. E sempre, né? E é isso, mano. O Real Madrid era um time que jogava por uma bola ou outra nos contra-ataques, ligações diretas. Tem hora que vai dar certo, porque pô, tem 2 caras que correm pra caramba no time, na frente. Que era o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Agora tem 3, que é o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Bellingham. E numa dessas, esse cara pode fazer gol. Só que não é toda vez que vai adiantar, não. Porque, mano, pode fazer 3 gols, mas se tomar 4, o que adianta? E aí o Real Madrid se agarrava nisso, de, porra, dar no Courtois que ele vai salvar nós. Como salvou um monte de vezes, mas não é toda vez que ele vai salvar. E essa temporada tá mais escancarado isso. Do Courtois ser a única chance do Ancelotti se agarrar nisso. E agora vamos para o jogo da volta. É o Real Madrid, mas pra mim já tá eliminado. E se continuar assim vai ser outro sapeco. E eu acredito que vai acabar no empate 3-3, 2-2 ou 2-1 pro Real, o jogo da volta. E o Arsenal classificado. E vai pegar o PSG. Falando em PSG, o jogo foi 3-1 de virada. O Aston Villa começou tomando uns abafozinhos. O Dibu catando uma bola ou outra. E o PSG tentando, mas quem fez o primeiro gol foi o Aston Villa 1-0. O PSG continuou tentando. Tomou uns perigos ali. E num belo gol do eu, não dele. Foi um golaço. Mas não foi um puta golaço. Porque eu acho que o Dibu ajudou ainda. Ele tava meio adiantado. Mas é o que eu acho. Mas golaço mesmo foi o do Kivara. Maluco. O chão foi levando, cortou pra esquerda e sentou-lhe a porrada no ângulo. Não tinha nem o que fazer. 2-1. E pra finalizar, no finalzinho do segundo tempo, nos acréscimos, o Nuno cortou pra direita e bateu. 3-1 pra fechar. E coroar um belo trabalho do Luiz Henrique, que eu acho que é um bom treinador. E tá merecendo colher esses frutos. Pegou um time, tirou todas as estrelas e tá levando pra esse de pontuação final. E que são a final. Mas, agora vamos falar do jogo do Bayern e da Inter, que foi um jogo equilibrado, mas que deu chances claras de que a Inter tava com o jogo na mão, né? Esse time da Inter é um time muito bom, tem uma defesa bem sólida, sabe se defender bem e sabe atacar. E eles abriram o placar com um golaço do Lautaro Martínez, de trivela. E antes desse gol, o Harry Kane tinha perdido uma chance, chutando na trave. Vacilão. Mas acontece. E parecia que tava caminhando pra ser 1-0 quando Miller entra e aos 85 faz o gol de empate. Porra, na semana que ele anuncia que vai deixar o Bayern de Munique depois de 25 anos, o cara vai lá e mete um gol, se consagra como herói. Só que não contava com o Fratesi. Carlos Augusto foi acionado pelo Barella, cruzou pro Fratesi fazer e
passar na frente no placar, 2-1 pra Inter. E olha, se Carlos Augusto é esse lateral italiano é bom. Pena que ele não é brasileiro, senão ajudava um pouquinho. E o jogo acabou assim, 2-1. Aí eu acho que a Inter só vai manter o placar e vai classificar pra sempre. E pegar o Barcelona. E agora vamos falar do Barcelona que, pô, não tem como você negar, eles estão praticando o futebol mais bonito da Europa. É indiscutível isso. E fizeram mais uma vítima, que foi o Borussia. Só que, pô, olhando o placar, parece que, porra, foi um banho. Meu amigo, primeiro tempo, o Barcelona passou um sufoquinho. Fez 1-0, gol do Rafinha, artilheiro da Champions. Passou o brasileiro com mais gols numa edição. E também é o líder em assistências. Tá sendo forte candidato aí pra ganhar essa bola de ouro. Hein? Se pelo menos chegar na final da Champions e ganhar o Campeonato Espanhol e a Copa, que é uma possibilidade, é quase dele essa bola de ouro. E chegou a 50 participações em gols na temporada. O que é bastante coisa. Então vamos voltar. O Barcelona fez 1-0 com o gol do Rafinha. Roubou o gol do Cubarsí. Quase que anula o gol do Barcelona. Com impedimento. E depois disso o Barcelona tomou muito perigo de levar um gol. Principalmente do Guirassy. Cara, ele perdeu um que ele deu um corte. Pá, chutou de esquerda, foi pra fora. Perdeu o outro que cruzaram, ele furou. Teve outro que ele pegou a mão na bola. O Borussia poderia ter virado esse jogo. Complicado pro Barcelona. Acabou o primeiro tempo 1-0. Foi pro intervalo, o Barcelona já voltou mais focado. Criou mais chances e conseguiu fazer 2-0 com o Lewandowski. Uma boa jogada do Yamal. O moleque aí, ó, tem futuro. Lançou pro Rafinha, o Rafinha ajeitou de cabeça e o Lewandowski mandou pro gol. Mais uma assistência pro Rafinha. E depois o Lewandowski fez 3-0 e confirmou que a vítima favorita dele é o Borussia. Essa lei 2 aí funciona bem pra ele. 29 gols em 28 jogos. Ou é o contrário? Pô, é gol pra Dedéu. E pra finalizar a conta, o Rafinha foi acionado. Cruzou pro Yamal, que fez de biquinho. E selou o placar com 4-0. E agora o Borussia torcer para na volta não tomar mais. Porque os caras vão querer fazer gol. Porque o Rafinha vai querer manter a artilharia e o Lewandowski também. Que agora são os dois artilheiros da Champions. Rafinha com 12 e Lewandowski com 11. E esse aí foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comentem, que ajuda bastante o canal. E é isso. Fiquem com Deus. Falou!